Hoje é dia 3 de fevereiro de 2022. Ano passado eu comecei a escrever mais uma história e eu comecei a gravar o processo de escrita numa espécie de vlog de escrita, como eu estou fazendo aqui, eu falando com a câmera e registrando alguns momentos, alguns dias, enfim. E na verdade eu estava registrando muito para mim mesma, porque eu realmente não sabia o que fazer com isso depois, enfim. Mas daí veio a ideia de começar a fazer uns editzinhos e ir postando aqui no TikTok. Primeiro, para servir como incentivo, para eu realmente sentar e escrever e falar, eu preciso escrever para gravar e postar. E segundo, porque, sei lá, eu acho legal acompanhar o processo de escrita das pessoas, então eu acho que pode ser legal vocês acompanharem um pouco do meu processo de escrita, então, enfim. Eu não sei o que pode dar isso aí, então assim, eu estou gravando este videozinho pra falar. Já vou dar um update aqui. Eu estou escrevendo o capítulo 5 da história atual. E também já quero aproveitar para falar para vocês, se você curte esse tipo de vídeo, deixa o likezinho, deixa o coraçãozinho aqui nesse vídeo, comenta e copia o link, porque me ajuda muito no engajamento aqui do TikTok. Então é isso. Eu tô começando a gravar isso aqui, mas eu não sei o que vai rolar, porque é pra ser um diário de escrita, de leitura. Um diário de escrita do livro que eu comecei a escrever na segunda-feira, dia 2. Dia 2. E hoje é sexta-feira, dia 6. E, enfim. Eu não sei se eu vou ter coragem de publicar isso no futuro, de postar em algum lugar. Mais ou menos é um registro para Andressa do futuro ter guardado um pouco das ideias em formato de vídeo. E, enfim, é isso. Eu comecei a acompanhar as Olimpíadas em julho, né? E, enfim, todo um movimento de acompanhar os jogos, principalmente o vôlei, que é um dos esportes que eu mais gosto. E me veio a ideia de escrever uma história que tenha como pano de fundo as Olimpíadas. Eu tô curtindo demais pesquisar mais sobre as Olimpíadas, sobre o vôlei em si, porque, né, eu conheço algumas coisas, mas eu também não sei de tudo. E tá sendo muito legal pesquisar sobre o Japão também, né, porque é uma Olimpíadas que se passa no Japão e eu quero que seja uma história atual. Então, a história também vai se passar nas Olimpíadas do Japão. Eu tô pesquisando várias coisas no Google, no Pinterest, para buscar referências de roupa, referências da personagem principal. Ai, tá sendo muito divertido. Eu coloquei no meu Instagram, né, pra buscar dicas de filmes, séries que se passem na Ásia e animes também, né? Eu nunca assisti animes, mas pesquisar mais sobre, né, pra escrever essa história tá me dando vontade de assistir animes pra conhecer essa parte que eu nunca vi antes.
Enfim, além né, do diário de escrita, eu também tô usando o Notion, que é um site, enfim, que é um site barra aplicativo para planejamento e basicamente planejamento, organização de ideias. E eu abri um coisinho, né, uma nova abinha que chama roteiro. E aí, dentro desse roteiro, eu tô dividindo por capítulos, colocando as referências, o que eu vou usar de referências para o capítulo 1, coloquei o resumo e algumas características da personagem, características do lugar, fotos, anexando links, enfim, tô fazendo tudo isso para guardar. E é uma maneira também, porque antes eu usava muito caderno. Inclusive ainda tô usando. Tem um monte de coisa escrita aqui. Mas além do caderno, eu tô colocando também no Notion. Enfim, testes que a gente faz. Eu acho que vai ser uma história assim que eu vou curtir muito escrever. Ainda mais que, né, é uma... Enfim, ainda mais que é um assunto que eu tô curtindo muito de me inteirar no momento. E vôlei é um esporte que eu sempre gostei demais. Tudo bom? Entendi. Então tá bom. Enfim, no momento acho que é isso. Comecei essa tentativa de diário de escrita que eu não sei se vai dar certo, mas enfim, espero que dê. Eu já tinha, na verdade, essa já é a terceira história que eu tenho em andamento. Tem outras duas que eu deixei engavetada. Faz muitos meses que eu não pegava pra realmente escrever assim, que eu não tinha ideias, sabe? Que o bloqueio não ia embora. Porque, de fato, eu estava com um bloqueio imenso, que eu sentava para escrever, deixava o Word aberto e não ia de jeito nenhum. Ontem eu terminei de escrever o capítulo 1 e eu comecei o capítulo 2. E eu ainda tô um pouco travada na história, eu não sei como, assim, eu tenho, né, as minhas anotações de ideias no Notion, mas eu não sei. Tá demorando um pouco pra fluir esse início da história, pra chegar no que eu quero chegar, no que eu quero escrever nesses capítulos iniciais, então tá demorando um pouco pra criar forma. Mas enfim, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero escrever e eu tô tendo várias ideias. Para escrever tem que escrever. Já ouviram esse ditado? Dos mesmos criadores de pra ler tem que ler, para escrever tem que escrever. Porque infelizmente assim, a gente ainda não tem uma tecnologia, né, em que os livros se escrevem sozinhos. Sozinhos. Mesmo que as Olimpíadas já tenham acabado, é uma história que me veio à cabeça e agora eu quero colocar ela pra frente e eu quero terminar, eu quero finalizar. Vou até abrir a minha playlist do Spotify que eu criei para esse livro novo, para ver se dá uma ajudada a fluir. Eu acho que outra coisa que também eu andei pensando, eu sempre criava playlist no Spotify depois do livro estar totalmente pronto. Com o livro da Kate foi assim, com Saindo da Rotina foi assim, e Até Onde o Destino Nos Leva foi assim.
Mas eu acho que ter feito a playlist desse livro no momento de criação, no momento de escrever ele, foi uma boa ideia, assim. Porque eu olho as músicas e eu lembro exatamente o que eu tava pensando na hora que eu decidi colocar a música na playlist. E olhar de novo a música me dá esse feeling, essa inspiração de dizer, pô, eu sou capaz. E eu coloquei essa música porque ela vai inspirar tal momento, porque isso tem que ter na história. Eu já tô escrevendo o capítulo 5, eu consegui avançar bem desde a última vez que eu gravei, que eu não lembro nem quando foi, mas eu fiquei um bom tempo, final do ano, enfim, final do ano, né, final de 2021, bateu um bloqueio pesado, que eu não conseguia nem abrir o arquivo pra poder escrever. E agora, né, no começo do ano, que eu consegui dar uma boa deslanchada nesse livro e tá ficando do jeito que eu tô imaginando, assim. Eu já tô com várias ideias também, já tô com várias ideias anotadas. E eu também fiz uma planilha no Notion para controlar quantas palavras eu tô escrevendo por dia, assim, né? Tô colocando meta. Não tô colocando metas tão altas, porque eu não quero também me forçar a entrar em bloqueio criativo de novo. Eu dei uma pausa na escrita corrida da história, porque não estava fluindo, então eu já estava há uns dias só olhando para a tela do Word, não saía nada. Então eu abri o Notion. Então eu abri, né, eu já tinha falado que eu tinha aberto uma parte dele para montar todo o roteiro da história. E eu abri uma parte que chama Cenas Futuras. E daí eu estou abrindo pequenos documentos e escrevendo algumas cenas soltas para deixar guardada, deixar de gaveta, para quando eu conseguir voltar a escrever a história corrida de novo, eu só, na hora que chegar na cena, eu só pegar e encaixar o que já está escrito na história, enfim. Eu comecei a revisar uma história que eu já tinha começado a escrever, e essa é a minha cara depois de reescrever uma cena em que nada dá certo, e sim, meu dedo está manchado, é sobre isso e tá tudo bem. Mas enfim, eu já tinha começado a escrever uma história, e o meu foco para esse mês de janeiro é terminar, né, de revisar e reescrever algumas cenas que eu já tô pensando em reescrever desde o final do ano passado. E depois que eu terminar a revisão, né, dessa história, o foco é terminar de vez ela. E eu quero fazer isso tudo em janeiro. Essa é a minha meta para janeiro, é terminar de escrever essa história finalmente. E, enfim, se tudo der certo, ela ainda sai no primeiro semestre. Eu espero que ela saia em e-book na Amazon no primeiro semestre ainda de 2023. Eu quero muito que isso aconteça, porque eu quero soltar essa história para o mundo. Porque, enfim, eu acredito muito nessa história e eu gosto muito desses personagens. E eu quero muito que eles sejam lidos e que a história deles possa aquecer o coração de alguém. E é isso. Comecei o dia pegando meu cafezinho e abrindo o arquivo da minha história para continuar revisando e reescrevendo. Tenho o costume desde 2020 a fazer tudo com acompanhamento de sprints, assim me forço a focar em tudo que preciso fazer. Esqueci de gravar a hora do almoço, então o vlog ficou com um pulo temporal pro pãozinho com requeijão que comi de lanche da tarde, enquanto ainda fazia a revisão no documento. Depois fiz uma pequena pausa para ler um pouco e peguei um conto curto do meu Kindle, um projeto que tô fazendo comigo mesma durante essa semana. Assim que parou a chuva, porque estava fazendo muito barulho, eu aproveitei para gravar um arquivo de áudio, mas esqueci de gravar essa parte do dia.
E aproveitei para gravar o vídeo que postei ontem por aqui. Inclusive, que momento difícil esse de gravação, hein? Eu sou a pior pessoa se você quer que algo seja gravado de primeira. Eu erro, gravo e regravo umas 800 vezes. Ou minha dicção resolve não funcionar, ou eu rio no meio do processo, ou simplesmente meu cérebro desiste de pensar no que eu tô falando. Mas finalmente o vídeo saiu, depois de tanto respirar fundo, depois de tanto rir, ele saiu. À noite eu ainda assisti a primeira aula, do projeto 2023 com a Maria Freitas. Peguei meu prato de janta e fiquei esperando a live começar. Antes de dormir, eu peguei uma canjica e terminei a leitura do conto. Vem me acompanhar no dia de lançamento do meu livro, eu tô mostrando ele aí na página de autora da Amazon e na página do Scoob. Para quem tem uma conta no Scoob, pode ir lá marcar no Quero Ler, no Lendo, no Lido, enfim. Depois eu fui marcar algumas coisas que eu tinha para fazer no meu planner, anotei aí. E eu fui montar o meu mini estúdio improvisado, que não é bem um estúdio, mas serve como estúdio para eu conseguir gravar meu podcast, porque essa é a vida da pessoa que precisa improvisar, Enfim, eu coloquei um cobertor aí preso na estante e depois eu joguei a outra parte por cima dessa haste em T, que foi feito com cano de PVC. Assim, serve bem, não é o ideal, mas me serve bastante para conseguir gravar o podcast. E eu passei aí por baixo para conseguir sentar na cadeira. É um pouco difícil, é um pouco complicado, mas assim, é o que temos para hoje, é o que tá tendo, não dá para reclamar muito. Depois eu fui fazer uma maquiagem levinha, passei minha base aí, eu uso a base da Bruna Tavares. E eu gosto muito dessa base, eu acho ela levinha e cremosa, hidratante, enfim, eu gosto muito dela. Passei meu blush da Rare Beauty, sempre cantando, porque se eu não estiver cantando, não sou eu. Eu faço tudo com música. Passei meu batom aí também. E eu fui tirar algumas fotos com a capa do meu livro e com uma bola de vôlei, porque a personagem é jogadora de vôlei, então eu tinha que representá-la. E depois eu fui editar um episódio do podcast que vai ao ar amanhã. Então, para quem quiser, chama Papo Vai, Cultura Vem, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer não sei, mas em Spotify, Amazon Music, enfim, tudo. E terminei o dia lendo.